Olá, muito bom dia. Bom estarmos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra que vem do coração de Deus diretamente para o seu coração. Antes de iniciarmos esse devocional, eu peço sempre que você vá lá no canal do YouTube, veja se você é inscrito. Se não for, inscreva-se. Dê uma curtida, precisamos aí de bastante curtidas aí no nosso canal do YouTube. Curta bastante, certo? E ative o sininho para receber nossas notificações. Compartilhe esse devocional com seus amigos. Quanto mais você compartilhar, mais o canal vai entrar em evidência, porque o nosso objetivo é fazer com que esse devocional alcance o maior número de pessoas possíveis. Queremos sempre entrar em cada vida, em cada lar, levando uma mensagem da parte de Deus. Como eu sempre digo, uma mensagem que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. E nós precisamos aí da sua parceria para que isso aconteça, certo? No nosso devocional de hoje tem como tema lidando com a oposição. Lidando com a oposição. O texto bíblico é o livro de Neemias, capítulo 2, versículo 18 a 20. Neemias, capítulo 2, versículos 18 a 20. Diz o seguinte: Então lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então, esse texto conta uma das tarefas de Neemias. Ele retornou para Jerusalém, deixou lá o conforto do palácio para ir trabalhar, para reconstruir aqueles muros da cidade que estavam derrubados há cerca de 90 anos. E ele conseguiu lograr êxito porque motivou aquele povo para trabalhar. Ele estava ali cheio de disposição, cheio de entusiasmo, e fez com que essa disposição, esse entusiasmo contagiasse aquele povo que estivera por 90 anos desanimado. Mas logo de cara, quando o povo se animou e eles começaram a trabalhar, já veio a oposição. Oposição de três indivíduos que não queriam o bem daquela nação: Sambalá, Tobias e Gesem. Você já lidou com a oposição? Você já percebeu que quando você está entusiasmado, quando você quer fazer algo, de vez em quando aparece alguém para jogar água na sua fogueira, para tirar o teu ânimo, para tirar o brilho, para tirar o teu entusiasmo? Começa a se opor, começa a perseguir. E foi exatamente o que aconteceu com Neemias. Mas em vez de Neemias desanimar, desistir, ele nos dá uma lição de como lidar com a oposição e como lidar com os opositores. Ele não se entrega, não fica desanimado, não fica murmurando, não vai revidar. Porque ele sabe que tem uma tarefa e essa tarefa foi-lhe conferida por Deus. E veja como ele lidou com essa oposição. Ele disse aí no versículo 20: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Veja, se você confia em Deus, se você tem plena certeza de que o projeto que está em suas mãos, de que aquilo que você quer fazer tem o aval de Deus, diga para os opositores, diga para a oposição: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. O êxito seu não depende exclusivamente de você.
O êxito seu depende de Deus. É Deus quem está te dando aval, é Deus quem está te patrocinando, é Deus que está te conduzindo nesse projeto que está em tuas mãos. Então não desanime diante da oposição nem dos opositores. A primeira coisa que Neemias fez foi recordar de que o êxito pertencia a Deus. Ele diz: o Deus dos céus é quem nos dará êxito. E ele fala: nós, seus servos. Ele entende que o êxito vem de Deus e que ele está ali como um mero instrumento de Deus. Ele é um servo de Deus. Ele não é, de certa forma, o verdadeiro protagonista daquele projeto, daquela história. Ele entende que por trás daquele projeto, daquele empreendimento, há um Deus que é poderoso, queria lhe dar êxito e que ele é apenas um instrumento de Deus na confecção desse projeto, na realização dessa tarefa. Ele entende: nós, seu servo, eu estou aqui como servo de Deus. Lembre-se que você é servo de Deus e que você não está servindo qualquer Deus. É o único e verdadeiro Deus, é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai te dar êxito. Ele quer que você lembre que você é servo dele. Neemias lembrou disso. Ele diz: olha, o Deus dos céus é quem nos dará êxito. Nós, seu servo, nos disporemos e reedificaremos. Ou seja, Neemias não dá bola, Neemias não dá ibope para os seus opositores, Neemias não enche o seu coração com melindres, com medo, com desânimo. Muito pelo contrário, em meio a essa oposição, em meio a esses opositores, ele consegue recobrar ânimo. E esse ânimo que ele recobra vem da confiança que ele tem nesse Deus que lhe daria êxito. Vem da confiança de que ele é servo de um Deus poderoso, de um Deus que tem tudo no seu controle. Um Deus que é o Senhor da história e que nada acontece sem a sua permissão. Então, Neemias, ele diz: olha, Deus dos céus é quem nos dará êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Ou seja, ele redobra a sua disposição. Disposição é vontade, é força de vontade. Alguém já disse que o grande elemento no ser humano é a força de vontade. O ser humano consegue realizar grandes êxitos através da força de vontade. É a força de vontade que nos move, e Neemias sabia disso. Nós nos disporemos e reedificaremos. E ele diz: vós, todavia, não tendes nem direito nem memorial em Jerusalém. Então faça lembrar os opositores que a obra que você está fazendo é uma obra que tem o aval de Deus, que você é o servo de Deus e que você não vai alimentar a sua alma, o seu coração, a sua mente com desânimo. Pelo contrário, você vai se fortalecer diante dessas oposições, porque você serve a um Deus poderoso, um Deus que financia a obra, que patrocina a obra, um Deus que te dá recurso, que te dá amparo, que te dá guarida e que te protege. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Aprenda a lidar com a oposição e com os opositores. Não se entregue, muito pelo contrário. Cada vez que a oposição bater na porta do seu coração, da sua mente, se fortaleça. Lembre-se, você é um servo de Deus e o êxito pertence a Deus. Encha o seu coração de ânimo e deixe os opositores envergonhados. Não dê ibope para eles. Não se contamine com o veneno dos opositores nem da oposição. Confie em Deus. Amém. Pai bondoso, como eu faço sempre, mais uma vez eu me dirijo aqui nos méritos de Jesus e oro hoje pelos teus servos que têm assistido esse devocional. Talvez algum deles estejam passando por dificuldades, enfrentando oposições e opositores. Os faz lembrar, Senhor, que eles são teus servos. Os faz lembrar que a obra é tua, não é deles.
nos faz lembrar que são teus servos e que o Senhor é o Senhor da obra e que nada foge do teu controle. Nos ajuda a encarar de frente as oposições e não se deixar contaminar, não deixar com que o desânimo entre nos seus corações, nas suas mentes. Pelo contrário, que se fortaleçam e que encham-se de coragem e esperem em Ti. E que confie na Tua maneira de conduzir a situação. Supra as necessidades deles, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, não esqueça de dar uma curtida, de se inscrever, de compartilhar. Vamos fazer com que essa palavra de Deus alcance o maior número de pessoas possíveis. Deus te abençoe grandemente. Amém.